Senhor Jesus, quero pedir para que você abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Nós temos hoje uma satisfação muito grande em poder estar junto com vocês, meus irmãos, transmitindo a graça do Senhor sendo derramada sobre nós e vermos o quão bom é estar na casa do Senhor, né? Quero aproveitar e pedir para que vocês estejam orando por todos os nossos irmãos, os irmãos que não estão presentes aqui no culto. Deus sabe porque eles não estão. Que o Senhor esteja dando graça para eles, para que eles busquem força no Senhor para estar na sua casa, né? Esses dias tem sido muito difícil para muita gente, né? E nós sabemos que existem as ausências normais, pontuais, né? Mas a pontualidade acontece uma vez ou outra, e a gente tem percebido a ausência de alguns irmãos. Eu espero e peço que vocês estejam orando por eles, tá? Vamos abrir aqui em Hebreus capítulo 6, leia comigo com fé a palavra do Senhor, a partir do versículo 4, é um texto bem difícil, eu confesso a vocês, e eu espero que o Senhor nos capacite, a poder fazer a exposição desse texto de maneira clara, para que nós venhamos crescer na graça do Senhor. Versículo 4 diz assim: é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós chegamos à tua presença e te agradecemos, ó Senhor, por esta carta que foi escrita há muitos anos atrás e que traz para nós verdades incontestáveis, verdades profundas, coisas que às vezes são difíceis de compreender. Pedimos ao Senhor a tua direção, a iluminação do teu Espírito, para que nós, ao lermos essa palavra, sejamos dirigidos à verdade, que ela não entre no nosso entendimento apenas como um acréscimo ao nosso intelecto, mas a um acréscimo à nossa vida cristã, que haja em nós transformação de vida ao lermos e aguardarmos a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos
ajude a sermos como ensina a tua lei. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Charles Spurgeon, um homem que foi considerado o príncipe dos pregadores, disse uma frase que está ligada diretamente ao texto, ou aquilo que nós iremos trabalhar hoje, nessa manhã. Ele disse: a morte de Cristo é o alerta mais terrível para os ímpios. Pois, se Deus não poupou nem o seu único filho, a qual o pecado somente foi imputado nele, foi colocado nele, ele não tinha pecado, o pecado não era de Jesus, foi colocado nele, e Deus não o poupou. O que Deus fará com as pessoas que pecam deliberadamente? Ou seja, a resposta para essa pergunta de Spurgeon era a condenação. Isso nos leva a pensar, queridos, na importância da salvação para as nossas vidas, no que ela representa para os crentes, e como nós podemos ampliar o nosso conceito sobre esse dom que Deus nos concedeu. Vejam que o texto, ele nos leva a entender que o autor dessa carta, ele ensinou com muita propriedade sobre o dom da salvação, que é um assunto que tem sido motivo de muitos problemas de interpretação durante toda a história. Alguns dizem que a salvação é um dom de Deus, outros, como diz inclusive as Escrituras, né? Lá na carta aos Efésios, outros querem dar interpretações dizendo que eu preciso ir em busca da minha salvação como se eu tivesse capacidade para isso. Uns dizem que por causa do nosso livre-arbítrio, nós olhamos para Deus num determinado momento e decidimos andar com Deus. Outros dizem que porque Deus um dia, na eternidade, nos escolheu, Ele concedeu para nós um dia em que nós nos arrependamos de fato e passemos a entender o que é a salvação em Cristo Jesus. Hoje, meus irmãos, nós temos a oportunidade de revisar esses conceitos, os conceitos que, à luz da verdade, à luz da suprema palavra de Deus, orienta-nos de fato como nós devemos agir e exercer a nossa salvação. Então, o nosso objetivo nessa manhã é conhecermos um pouco mais de perto essas verdades ensinadas pelo autor da epístola aos Hebreus. E o que nós aprenderemos nessa manhã? Primeiro, nós aprenderemos por que Deus quer que nós entendamos que aqueles que provam do dom celestial da salvação, eles não olham mais para trás. Quem experimentam da salvação de Deus, largou o velho homem e não olha mais para trás. A sua vida agora é uma nova vida em Cristo Jesus. Isso ele vai nos ensinar aqui nessa carta. Segundo, nós vamos aprender por que a graça da salvação ela é perfeita e muito maior por causa daquele Deus que é um Deus justo. E por causa da sua justiça, perceberemos que essa graça de salvação é perfeita. E terceiro, nós aprenderemos que depois de salvos, nós vivemos em perseverança. Porque nós aprendemos na semana passada que não devemos ser mórbidos, não devemos deixar as coisas de Deus acontecerem e agirmos de maneira desleixada. Nós não podemos parar, devemos progredir na nossa fé. Então, depois que nós somos salvos, nós vivemos uma vida de perseverança, e essa vida de perseverança concede-nos uma vida de esperança nas promessas de Deus.
de esperança, de que Deus há de nos confrontar e fazer com que nós sejamos libertos dessa indolência que muitos têm abraçado e vivido nos dias de hoje. E é pensando nesse tema, verdade sobre o dom da salvação, que eu quero meditar com vocês nessa manhã, né, pensando em tudo isso que nós já apresentamos à guisa de introdução. Então, quais são então as verdades, queridos, sobre o dom da salvação? Nós temos pelo menos 3 verdades aqui no texto e nós já passamos por ela, né? Primeira verdade é que quem prova do dom celestial não olha mais para trás. Essa é uma verdade que o texto nos mostra, do versículo 4 até o versículo 8. Veja o que é que diz o texto novamente, eu quero ler de novo para que você guarde. Veja como ele começa, ele diz: é impossível, essa é a expressão utilizada pelo autor da carta, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível, repetindo novamente, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, e expondo-o à ignomínia, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebem bênção da parte de Deus. Mas, porém, entretanto, todavia, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Antes de fazer qualquer abordagem aqui, irmãos, nós precisamos fazer uma recapitulação muito rápida do que o texto da carta aos Hebreus já nos ensina a esse respeito, para poder chegarmos nesse texto e compreendermos bem. Vejam que no capítulo 2, no versículo 1, o escritor diz: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Vejam o que é que o autor está mostrando para nós. Nós ouvimos o Evangelho, nós recebemos esse Evangelho, nós guardamos esse Evangelho, e ele diz que nós devemos nos apegar a isso que nós ouvimos, a essas verdades, para que não nos desviemos dessa verdade. Depois ele diz no capítulo 13, no versículo 12: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Agora ele está trazendo para nós a ideia de que nós não devemos ter no nosso coração nenhuma gota de perversidade, não devemos ter em nós nenhum resquício de incredulidade, nós devemos crer, porque o não crer, a perversidade nos afasta do Deus vivo. No capítulo 4, versículo 1, ele diz: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. O autor está mostrando para nós que foi dada uma promessa para alguns, mas alguns não ouviram, falharam. Mesmo sendo a eles anunciadas as palavras, não lhes aproveitou, visto ter sido acompanhada, não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. No verso 6 ainda desse capítulo 4 ele diz: visto portanto que resta entrarem alguns, se referindo a um outro grupo, um grupo que creram, né? Alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, fazendo separação de dois grupos, um grupo que entra, um grupo que não entra, um grupo que crê, um grupo que não crê, um grupo que entende, um grupo que não entende, um grupo que ouve, outro grupo que não ouve.
E no versículo 11 ainda desse capítulo ele diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência de outros. Vocês perceberam que o autor está trazendo para nós, durante o percurso dessa carta, ele está mostrando para nós aqui informações importantes para essa passagem aqui. Desde o início do livro, o autor está mostrando para nós coisas importantes. Percebam também que o autor não está se dirigindo aqui aos destinatários da carta diretamente, ele não está falando com os hebreus, com os irmãos aqui diretamente. Vejam que ele está se dirigindo a um determinado grupo específico de pessoas. E esse grupo destinado, ele faz menção específica da impossibilidade deles, ou melhor, para esse pequeno grupo, né, de receber algo específico da parte de Deus. Que impossibilidade é essa que ele mostra aqui no nosso texto? Aí sim, a gente passa a compreender, e aí a gente observa que para compreender de fato, né, nós precisamos identificar esses detalhes que a passagem do nosso texto vai dizer. Veja, primeiro a gente precisa entender qual o significado do termo iluminado. Ele diz que é impossível, não é assim? O texto diz: é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados. Vamos entender primeiro o que é iluminado. Para alguns estudiosos, a ideia do iluminado vem do batismo cristão, né, que ele era realizado no princípio da igreja cristã, sempre na aurora do dia. Na igreja primitiva, eles procuravam sempre fazer algo que tinha alguma conotação para fixar na mente das pessoas. Então, a igreja primitiva, ela procurava realizar os batismos sempre na aurora do dia, no comecinho do dia, porque simbolizava uma nova vida que estava sendo iniciada. Uma noite passou, aquela velha vida se passou, a escuridão já foi, agora na aurora, no começo do dia, a nova vida está começando. Essa é uma interpretação que dão a esses iluminados, mas pelo texto e pelo contexto da nossa passagem, nós percebemos que não é apenas ao batismo que o termo iluminado está se referindo. Algo muito mais forte, muito mais profundo está envolvido com esse termo aqui, pois essa palavra aqui, ela é utilizada no Novo Testamento pelo menos 9 vezes, e das 9 vezes que ela é utilizada, ela não faz referência a batismo em nenhum momento. Mas as 9 vezes que ela é citada, ela faz referência a conhecimento. Então, veja que a ideia aqui é impossível que aqueles que adquiriram um determinado conhecimento, que uma vez eles foram iluminados, passaram a compreender determinadas coisas, e aí a gente guarda aí esse negocinho aqui, né, e vamos para o próximo termo, que depois a gente junta o pacote para entender essa passagem, tá certo? Segunda palavra, ou segundo detalhe que a gente precisa entender aqui é qual o significado do provar o dom celestial. Primeiro a gente está entendendo aqui o que é iluminado, agora vamos entender o que é provar do dom celestial. E para muitos intérpretes, esse conhecimento aqui, aliás, provar do dom celestial, é um conhecimento superficial do evangelho e da doutrina da salvação. É interessante você ver como as pessoas interpretam de várias maneiras determinados textos, né? Ele estaria associado àquelas pessoas que frequentavam aos cultos da igreja, eram ligados àquelas pessoas que eram batizadas, frequentavam aos cultos da igreja, participavam ativamente da vida da igreja, elas tomavam a ceia na igreja. Então, externamente falando, era uma forma de dizer que aquela pessoa havia experimentado do dom celestial. Se a pessoa ouve o evangelho, se a pessoa participa do culto, se a pessoa vai para a ceia, se a pessoa está ativa na igreja, certamente essa pessoa provou espiritualmente de algo, né, do dom celestial. Mas, queridos, biblicamente falando,
né, nós sabemos que interpretar o dom celestial apenas a essas experiências estereótipas seria um belo de um reducionismo, e nós entendemos, olhando até para Jesus, que falando para a mulher samaritana, disse para ela, e nós sabemos quem era a mulher samaritana, ela era uma judia, ela era também da mesma família, só que separada, né, porque houve um problema no passado entre os judeus que moravam em Samaria, e nós não vamos explicar isso aqui, porque vocês já leram a história e sabem o que é isso. Mas Jesus fala para a mulher e disse que ela era, se ela soubesse, se ela entendesse quem lhe falava, se ela compreendesse, né, se ela provasse desse dom, seria tudo diferente. Ele disse para aquela mulher que ela não conhecia o dom de Deus, mesmo ela sendo samaritana. Então ela adorava a Deus, ela conhecia a Deus, e nós sabemos pelo próprio texto, né, que apenas havia uma confusão entre aqui e ali. Jesus até diz, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, não em Jerusalém, não aqui nesse monte, mas aqueles que adoram em espírito e em verdade. Mas veja, mesmo ela conhecendo a pessoa de Deus, Jesus disse, você não conhece o dom de Deus. Em alguns momentos Jesus faz diversas advertências aos fariseus, chamando eles de hipócritas, por interpretarem externamente a lei de Deus. Inclusive Jesus por diversas vezes chamou eles de sepulcro caiados, bonitinhos, pintadinhos, limpinhos por fora, mas podres por dentro. Então não dá para a gente poder dizer que o provar do dom celestial seria essa ideia de ouvir o evangelho, frequentar o culto, ser batizado, participar ativamente da igreja, né, ou tomar a ceia do Senhor. O dom celestial é muito mais que ritual. Guarda isso aí também, e agora vamos para a terceira coisa que nós precisamos saber. Qual o significado de se tornar participante do Espírito Santo? Aí o negócio vai afunilando, você percebe que o autor vai afunilando a gente, né? Iluminado, dom celestial, agora ele participante do Espírito Santo. É impossível, de novo, aqui o texto não está se referindo ao dom do Espírito Santo, tá, irmãos? Já de cara, para a gente já saber, e sim, a participação do Espírito Santo. Então, ao usar a própria Escritura, que interpreta a própria Escritura, vemos que a relação de comunhão aqui é que está em evidência. Estar em comunhão com os irmãos é a base para entendermos o ser participantes do Espírito, porque nós somos unidos no mesmo corpo pelo Espírito. Participar dessa relação. Quarto, qual o significado de provar a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro? Mais uma vez aqui o verbo provar está sendo repetido, não sei se vocês olharam, mas ele fala desse verbo duas vezes. Primeiro quando fala do provar do dom celestial, e agora em provar da boa palavra e os poderes do mundo vindouro. Só que dessa feita ele está se referindo, né, não ao dom, mas à palavra, e em saber as coisas que viriam a acontecer por causa do provar dessa palavra. Juntando esse pacote todo, irmãos, nós vemos que os versículos 4 e 5 aqui, eles falam das evidências que caracterizam exteriormente um membro da igreja visível. Se você observar bem, é uma pessoa que se diz membro da igreja visível, é uma pessoa iluminada, é uma pessoa que provou do dom celestial, é uma pessoa que se tornou participante do Espírito Santo, que provou da palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro. Assim como os israelitas no passado experimentaram muitas coisas por 40 anos de caminhada pelo deserto. Vejam que a relação que o autor dos Hebreus faz, desde o capítulo 2 para frente, é mostrar a referência desses irmãos que passaram 40 anos lá no deserto. Se você observar bem, é isso que ele faz na trajetória até aqui, pelo menos.
Depois ele vai um pouquinho mais para trás, falar sobre Melquisedeque, e aí volta novamente, certo? Mas o foco maior, por enquanto, é isso aqui. E nessa caminhada pelo deserto, eles experimentaram todas essas coisas. Vejam, havia um tabernáculo, a presença de Deus estava ali, o sacrifício era realizado, o povo via o poder de Deus, o povo participava, comia daquele sacrifício que era feito, era aspergido sangue naquele povo, como prova da aliança. Eles participavam da ceia do Antigo Testamento, eles eram ativos, carregando os utensílios, cuidando das coisas, ouvindo a voz do Senhor, dita até pelo próprio Senhor. Porém, eles apostataram, eles seguindo o caminho da incredulidade, que é isso que o texto vai mostrando para nós até aqui, seguindo o caminho da incredulidade, e seguindo o caminho da dureza do coração deles, se desviaram do caminho do Senhor. E algumas palavras precisam, serem entendidas, porque elas precedem a nossa reflexão sobre essa questão da salvação agora. Vejam, ele diz para nós que é impossível ser iluminado e cair, mas iluminado é diferente de ser luz. Você concorda comigo, querido? Iluminado é diferente de ser luz. Segundo, provar do dom celestial é diferente de ter o dom celestial, porque quem prova apenas pega algo e sente o sabor e depois fica lá, ele não come o suficiente para ser nutrido, alimentado de fato, ele apenas provou. É diferente de ter. Participar do Espírito Santo é diferente de receber o Espírito Santo, dele fazer morada na pessoa, dele ser o guia dessa pessoa. Provar da palavra e dos poderes do mundo vindouro, queridos, é diferente de ser alimentado, nutrido e sustentado por essa palavra. É apenas provar, sentir o sabor. A questão aqui é interessante, pois temos aqui diversos termos que faz com que nós entendamos algumas coisas, e o principal é o que está no início da nossa passagem, e que depois é utilizado novamente no versículo 6. O verbo está aqui no presente, ele diz, é impossível. É impossível, queridos. E o que é impossível agora, já que a gente trouxe à tona todas essas coisas? Primeiro, que alguém que teve a graça de ser, de provar, de participar, ou de provar novamente, como ele diz, de coisas como essas, caírem da graça do Senhor. É impossível. Por isso que nosso primeiro ponto, ele é um pouquinho maior, viu, gente? Realmente ele é um pouquinho mais extenso. Eu estou me demorando nele porque é a parte mais difícil de interpretação desse texto, tá? Vejam, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente pensa o seguinte: espera aí, a Bíblia diz que uma vez salvo, eu sou salvo para sempre, não é? Não é assim que a Bíblia diz? Nós estudamos que os israelitas caíram. Então que confusão é essa, pastor? Que agora nem eu mesmo estou entendendo. Porque se os israelitas caíram, e se uma vez a gente é salvo para sempre, como é que é essa confusão? Vejam, meus irmãos, toda essa experiência é externa, ela pode ser vista por mim e por você. Tudo isso que externamente as pessoas mostram, podem ser vistos. Jesus inclusive fala sobre isso. Ele fala numa parábola para a gente entender bem isso. Ele fala do joio e do trigo. Ninguém sabe, quando estão sendo germinados, quem é que é joio e quem é trigo, não. E quando eles crescem, eles se tornam grandes, embora parecidos, são diferentes.
Vejam agora, a analogia que eu quero fazer, se não é um pouquinho diferente daquilo que geralmente a gente escuta pregar. O joio e o trigo caíram na terra. Eles experimentaram chuva, eles experimentaram provavelmente adubo, eles tiveram o sol dando a eles, energia para que eles executassem o processo de fotossíntese, eu acho que é isso, né? Tudo foi acontecendo para os dois, para quem é joio e para quem é trigo. Eles foram irrigados, adubados, provaram da terra, embora sejam parecidos, são diferentes, mas joio é joio e trigo é trigo. O joio não é trigo e o trigo não é joio. Nossa, pastor, que filosofia profunda. É não. Mas é só para que a gente entenda, queridos, que no mesmo lugar podemos ver duas origens, pessoas extremamente diferentes, embora extremamente parecidas. Uma situação mais complicada de entender é a de Judas. Porque olha, lá em João capítulo 6, versículos 70 e 71, Jesus havia escolhido 12. Porém, um dos 12 era o diabo. Foi Jesus mesmo quem disse isso. Só você ler lá. Se você ler lá, ele mesmo diz isso. Mas Jesus escolheu 12. Aí a gente para olhar e ver como isso é profundo demais. Porém, a gente tem uma pista de coisas acontecendo externamente com as pessoas, mas somente Deus sabe. Vejam, Judas estava no meio dos 12, aprendendo com os 12, se alimentando com os 12, ouvindo o mestre com os 12, vendo os milagres com os 12, operando coisas com os 12. Mas num determinado momento foi revelado de fato quem ele era. E eu pergunto, esse homem não experimentou nada? Esse homem não recebeu iluminação nenhuma, não provou absolutamente nada, não participou de absolutamente nada, não provou da palavra de Deus, dos poderes da revelação do mundo vindouro. Quem era Judas? Um dos 12. E aí, irmãos, eu vou para um ditado popular que diz assim: salvação é igual dor de dente, só sabe quem sente. Mas é verdade. E o Senhor? Queridos, existem coisas que somente Deus sabe. Ninguém sabia que Judas era o que era, apenas Jesus, e ele revelou aos seus. A prova real é quando Jesus disse: um de vós há de me trair. Aí um faz, sou eu, Senhor. O outro faz, eu não posso fazer uma coisa dessa. O outro fica lá pensando, eita, será que sou eu? Fica todo mundo, ninguém desconfia de Judas. Jesus precisa dizer, aquele que vai me beijar com um ósculo na minha mão, precisa revelar, porque ele se parecia. E esse negócio de se parecer é uma coisa interessante, irmãos. Vejam que Pedro, quando Jesus é preso, ele vai seguindo Jesus, e ao chegar num determinado lugar, um diz, olha, você fala feito eles, um deles, você se parece com um deles, você tem um jeito igual ao deles. E é quando Pedro já começa dizendo, oxe, eu nem conheço esse homem, e nega Jesus. Não tem como, queridos, estar no meio e não parecer com o meio. Não tem como viver aqui a prova real, que a gente chama todo mundo de irmão. Todo mundo para nós é irmão, né? Todo mundo para nós é benção. E aí, benção, né? Tudo bem, benção? Tá tudo na benção, benção, né? Porque é uma benção mesmo, né, irmãos? Não tem como não parecer. Mas joio é joio e trigo é trigo. É impossível, irmãos. É impossível, queridos,
sendo escolhido para ser agraciado com as dádivas de Deus, ou provar do dom celestial, abandonar o barco. Quem conhece isso, não olha para trás. A experiência de ser iluminado é algo surreal, queridos. Provar do dom do Espírito Santo é algo surreal. Não tem como descrever. É impossível para quem de fato tem essa experiência largar tudo e sair correndo, deixar para lá. É impossível. O que é impossível para esses? Renovar o arrependimento daquele que peca deliberadamente. O que ele está dizendo? Primeiro ele está dizendo que todo mundo é pecador. Mas aquele que peca deliberadamente, eu vou pecar porque eu quero pecar, eu vou fazer porque eu quero fazer. Como é que uma pessoa dessa pode abrir a boca e dizer, eu sou salvo, uma vez eu sou salvo, eu fui salvo, e agora eu sou salvo para sempre? Quando ele peca deliberadamente, ele está fazendo algo que mostra que ele nunca nasceu de novo, porque ele despreza tudo que ele recebeu. Era como se ele estivesse crucificando novamente o Filho de Deus. É isso que o texto nos diz. Era como se ele estivesse expondo Cristo à ignomínia, ou seja, ao ridículo. E nós sabemos que o nome disso é blasfêmia. Expor Cristo ao ridículo, expor Cristo à ignomínia, como se ele estivesse sendo crucificado de novo, é a mesma coisa que blasfemar. E blasfêmia, segundo o entendimento que a Escritura nos dá, é o único pecado que não existe perdão. Blasfemar contra Deus e contra o seu Espírito é não ser passivo mais de perdão. Então percebam que muitos crentes estão fazendo, expondo Cristo à ignomínia, expondo Cristo ao ridículo, expondo o Evangelho a nada. Quantos de nós, nesse momento, estamos deixando de dar honra a Cristo? Como eu posso dizer que amo a Cristo, se eu não amo isso aqui? Se eu não amo a igreja do Senhor? Se eu não amo estar na presença do Senhor? Esses aqui, eles mostravam claramente algumas coisas, e nós vemos isso em algumas outras cartas, em outros livros. Mas existem aqueles que em pele de ovelha são lobos e enganam muita gente. Só não enganam a Deus. Não é verdade, irmãos? Por fim, a gente encontra o versículo 7 e 8. Eu demorei bastante aqui, né? Se a gente não conseguir concluir, tem problema não. Esse 7 e 8 aqui do nosso texto é uma explicação de tudo que já foi tratado até aqui. Dos versículos 4 e 5 e 6, eles são resumidos aqui nesses versículos 7 e 8. Vejam que ele usa uma conjunção explicativa. Por quê? A ideia aqui é explicar mesmo. Veja que a forma que o autor vai utilizar aqui é uma figura de linguagem comparativa. Ele vai fazer uma exposição agora, usando uma figura de linguagem, comparando elementos da natureza, para explicar de forma clara uma analogia do ato soberano de Deus em salvar segundo o querer, o beneplácito de sua vontade. Acompanhe agora comigo o texto. Veja quando ele diz: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, essa é a base central todinha. Por que a central? Porque ela serve para as duas condições de plantas que surgirão. Veja,
Vejam, ele diz, e produz, depois que essa terra absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, ela produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Agora, olha um segundo grupo, mas, então, entendam, essa chuva que cai sobre a terra e ela absorve e produz erva útil e bênção para aqueles que a recebem essa chuva. Agora, mas se produz espinhos, essa mesma terra que absorveu essa chuva, que caiu sobre ela, mas se produz espinhos e abrolhos, essa planta, tudo isso que está nascendo, crescendo, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. O que é que o autor está mostrando para nós? Exatamente, esses que estão aqui no grupo dos impossíveis. É impossível que uma pessoa creia e produza fruto útil e venha a ser cultivada e receber bênção de Deus, mas o que de fato está dentro, que ninguém vê, é ela, depois que nasce, produzir os espinhos, os abrolhos, os cardos, e no final ela será rejeitada para a maldição, e será no fim, no seu fim, sendo queimada. Jesus já havia dito isso na parábola do semeador. Vejam que lá na parábola do joio e do trigo, ele também falou sobre isso, mas na parábola do semeador é interessante, porque ele usa a mesma ideia da semente. Olha, a semente está sendo lançada, a semente é a palavra, é óbvio, né? Mas a terra ali é o objeto de observação, né? Falando sobre o coração, aqui é diferente, aqui ele não utiliza a ideia da terra, mas sim da semente que está brotando da terra. Ela está recebendo chuva, está no mesmo solo, está na mesma condição, e aí de repente, percebe? Queridos, sendo assim, o que nós temos aqui é uma determinada verdade, e que apenas Deus, somente Deus, pode criar uma árvore que dê fruto. Somente Deus pode fazer com que uma árvore seja boa e dê fruto. E somente Deus é capaz de dar ordem para que uma árvore produza espinhos, cardos ou abrolhos, destinada para a maldição e queimar como algo que não tem nenhuma serventia. É difícil aceitar algo desse tipo, mas é o que o texto nos diz. Se Deus não tiver esse poder de fazer isso, eu pergunto, que Deus é esse? Aí, fazendo analogia, como a Marvel gosta muito de fazer, né? Deus seria um Deus pequeno, se Ele não tivesse poder para isso. Mas Ele não é. Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor Criador de todas as coisas. Kistemaker, irmãos, nos faz pensar sobre os destinatários dessa carta. Onde é que eles se encaixam aqui, né? Porque o autor faz uma analogia não direcionada, mas ao mesmo tempo escrita para eles. Ele está falando de um determinado grupo de pessoas, mas num determinado momento ele está também falando com aqueles hebreus que ele escreveu a carta. Então, vejam que o autor aqui, ele está trazendo admoestação para aqueles irmãos, baseado naquilo que nós vimos na semana passada, no capítulo 5, no versículo 11. A esses, repito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir, lentos em aprender. Ele está chamando a atenção para aqueles irmãos, porque eles eram devagar no aprendizado, por serem preguiçosos, como diz o versículo 12 aqui da nossa carta, para que não vos torneis indolentes, preguiçosos.
ou como diz lá no capítulo 12 também da epístola, para não serem fracos na fé. Ele está trazendo à tona, irmãos, fortaleçam a vida de vocês. Constantemente ele exortou aqueles irmãos ali a fortalecerem a sua fé, como está lá no capítulo 4, versículo 2, no capítulo 10. Se você não leu ainda a epístola, leia, e você vai conseguir fazer a ligação disso. Se a fé daqueles irmãos continuasse a enfraquecer, eles seriam presas da incredulidade que conduz à desobediência e à apostasia. E o autor está alertando eles com relação a isso. Queridos, se esses irmãos precisaram ser exortados, tendo eles uma relação tão próxima com tudo o que estava acontecendo de caráter revelacional, se você observar que havia ali um colégio apostólico, um colégio teológico, que dirá nós, irmãos, hoje? Hoje, queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Deus não permite que ninguém despreze deliberadamente o seu Filho Jesus Cristo. Deus não permite que a sua palavra e o seu Espírito sejam desprezados e tratados como coisa qualquer. Segundo o Dr. Kistemaker, pecar deliberadamente contra Deus, com total ciência e conhecimento dessa revelação divina, constitui em pecado contra o Espírito Santo, e nós sabemos que esse pecado Deus não perdoa. O desafio para nós então, nessa manhã, é que nos mantenhamos firmes na nossa fé, firmes em Cristo, e confiarmos, irmãos, que Ele nos conduz à sua santa presença por meio de Deus. Ele faz com que nós creiamos em tudo que Ele nos prometeu. Então, quem prova do dom celestial, depois de tudo isso que eu disse, não olha para trás mais não. Não tem como olhar para trás. Essa é a primeira verdade do nosso texto. E nós pararemos por aqui, e na semana que vem, nós falaremos das outras duas verdades que o texto também nos diz. Queridos, nós precisamos guardar no nosso coração algo interessante. Eu quero desafiar você, terminando essa exposição aqui. E é apenas um. Será apenas um desafio, talvez, nesse texto todo. Mas eu acredito ser um grande desafio para nós. Sermos perseverantes. Perseverar na fé é lutar as nossas batalhas com confiança em Deus. É não temer as coisas que estão ao nosso redor, queridos. É saber que Deus está conosco, que o Espírito de Cristo habita em nós, e que em nós a graça de Deus é manifestada. Então, o que resta para nós, se para nós a impossibilidade de nos distanciarmos de Deus, ela é extremamente presente, então, devemos perseverar, lutar pela nossa salvação. Nós pertencemos a Deus, e por pertencer a Deus, nós não devemos perder tempo. Nós devemos buscar o Senhor, sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, sendo revestido com a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. Meu desafio para você nessa manhã, querido, é que você persevere, sabendo que o que era necessário para a sua salvação já foi feito por Cristo. E se Ele fez aquilo que era impossível a nós, é impossível que nós venhamos decair dessa graça que Ele nos concedeu. Então isso nos mostra uma coisa importante. Aquilo que João diz lá na sua primeira epístola. Quando alguém está no nosso meio e sai do nosso meio, é porque eles não eram dos nossos. Porque se eles fossem dos nossos, eles permaneceriam conosco. E isso é para que se prove que nem todos
são dos nossos. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça na sua graça, em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé e orarmos ao Senhor. Senhor, nós, ao observarmos a Tua palavra, nós vemos coisas difíceis de entender, coisas difíceis de aplicar, mas nós nos curvamos à Tua verdade, porque a Tua palavra, ela não nos leva ao senso e ao direito da dúvida, mas ela nos leva ao entendimento que eu devo lê-la e crer no que ela diz. E se a Tua palavra diz que é impossível, é impossível. Se ela diz que é possível, é possível. Ó Senhor, ajuda-nos a não tratarmos as coisas que recebemos de maneira indolente, como se não tivesse valor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos fortalecidos, a guardarmos a fé verdadeira, a praticarmos ela para a glória do Teu nome. Ó Deus, como é difícil servir ao Senhor. Eu sei disso, Senhor. Eu sei disso porque por muitas vezes eu me deparo pensando, agindo, falando, tudo contrário ao que eu aprendo na Tua palavra. E nesse momento eu te peço, ó Deus, que Tu me perdoe e também perdoe a Tua igreja, porque nós somos pecadores, mas reconhecemos no nosso pecado a necessidade do arrependimento e do perdão. Nós reconhecemos que para o nosso pecado e para aquilo que nós cometemos, Cristo já morreu. Cristo já pagou o preço. Cristo nos concedeu a graça de sermos perdoados. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Cristo me reconecta contigo. E eu posso adentrar a Tua presença e ser fortalecido por Ti. E posso ser cheio de Ti, mesmo nas minhas imperfeições, mesmo nas imperfeições dos meus irmãos, nós somos fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. A cada dia, nós lutamos para matar aquele homem velho, aquele homem que pensava em coisas que nós não devemos pensar mais. Às vezes ele acorda, às vezes ele me incomoda, ele nos incomoda, mas o Senhor, Deus, o Senhor que habita em nós, quebranta a nossa vida e nós mortificamos esse homem. Ajuda-nos, ó Pai, a termos essa força. Alimenta-nos por Tua palavra, para que o homem velho morra e o novo homem reviva a cada manhã, para a glória do Senhor. Ajuda-nos nisso. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, meus irmãos.